Para quem não sabe, eu fiz faculdade de desenho industrial e no primeiro ano da minha faculdade eu tive aula de arte com um professor que, cara, ele mandava muito bem, fazia lá umas artes fodas de ver e, né, ficava tentando ensinar a gente a fazer igual. E, obviamente, a maioria da turma não conseguia, fazia lá uns desenhos todo mal ajambrados e ia conversar com o professor, né? Pô, professor, você acha que a gente consegue chegar nesse nível que você está esperando da gente? E ele sempre falava, claro, eu acredito que até o final do ano vocês vão estar fazendo esses desenhos do jeito que eu quero. E o tempo ia passando e a gente não conseguia desenvolver o nosso desenho e ele sempre confiante, claro, eu acredito que até o final do ano vocês vão conseguir estar fazendo o desenho aí no nível que eu espero. E aí ia chegando o final do semestre já, o momento lá que a gente tinha que atingir o nível esperado por ele, né? E nosso desenho não conseguia evoluir. E a gente falou, professor, você ainda confia que a gente pode conseguir atingir o nível esperado? E ele falou, eu confio sim. Só que para isso, a curva de aprendizado aí, a curva de desenvolvimento do desenho de vocês vai ter que ter um salto quântico. Pois é, o futebol do Vasco aí, né? A qualidade do futebol do Vasco também está precisando de um salto quântico. La torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, pois é, hoje às 9 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Engenhão enfrentar o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo onde o Vasco se vê novamente aí com a corda no pescoço, novamente encostado na parede, porque depois dos resultados da rodada, nós voltamos para a zona de rebaixamento. Então a gente precisa pelo menos de um empate para conseguir passar mais uma rodada aí com a cabeça fora d'água. Pois é, a gente joga mais uma vez aí precisando do resultado para não voltar à zona de rebaixamento. Um empate já livra a gente de entrar na ZR e uma vitória, olha só, dependendo do jogo aí do Ceará amanhã, pode deixar a gente até na 12ª colocação do campeonato. Por isso até que muita gente está dizendo, né? Ah, a rodada não foi boa para o Vasco, a rodada não foi boa porque o Sport venceu, a rodada não foi boa porque a Chapecoense venceu. Eu acho o seguinte, eu concordo com um amigo meu vascaíno que dizia, rodada boa é rodada em que o Vasco vence. Porque é isso, né, gente? Não adianta todos os outros resultados favorecerem o Vasco se o Vasco não fizer a parte dele. Então, o Vasco vencendo não precisa de outros resultados, não precisa se preocupar, olhar na tabela, quem está perdendo, quem está ganhando, porque olha aí, ó, a gente vence hoje, nós vamos para a 12ª posição, vencemos na próxima rodada, já vamos melhorar ainda mais na tabela. Então, a briga do Vasco é com o próprio Vasco, né? É meio que a gente tenta mostrar nos gráficos de desempenho sobre o Vasco. A briga do Vasco tem que ser com melhorar o seu aproveitamento, repetir desempenho de campanhas anteriores, até porque não adianta ficar secando os adversários, porque o Vasco não vai conseguir fugir do rebaixamento com 30 pontos. Concorda comigo? Claro, a gente pode ficar torcendo por resultados, secando adversários, principalmente agora na reta final, porque a gente sabe que vai ter uma variação ali no final de quem vai ser rebaixado. Já teve caso aí no campeonato que o time fez 46 pontos e foi rebaixado. Já teve caso também que o time fez 43 pontos e se livrou. Então tem uma margem ali de flutuação no final do campeonato. Mas a gente sabe que o Vasco precisa aí ter mais 4, 5 vitórias para poder sonhar em fugir do rebaixamento. E é atrás disso que a gente tem que correr. A gente tem que focar no Vasco, vencendo as partidas, conseguindo fazer bons resultados, porque é isso que vai fazer a gente sair da zona de rebaixamento. Não dá para achar que pontuando pouco daqui até o final do campeonato, a gente vai conseguir escapar. Então, não tem jeito, a gente tem que acreditar que o Vasco pode conseguir voltar a encontrar, se eu não posso dizer mais um bom futebol,
pelo menos um futebol capaz de trazer resultados, né? Porque quem tem visto aí no Vasco nos últimos tempos? O que eu tenho reparado? O Vasco, quando joga contra equipes mais fracas, onde ele teoricamente poderia se impor tecnicamente, ele faz partidas horrorosas, como foi a partida contra o Paraná na última rodada. Aí acaba deixando escapar pontos preciosos, né? Às vezes até consegue ganhar, né? Ganhou do Bahia, ganhou da Chapecoense, mas foi no sufoco, né? E muitas vezes deixa escapar pontos preciosos, que nem foi contra o Paraná, que nem foi contra o Vitória nos 2 jogos, que nem foi contra o América Mineiro. Então o Vasco vem tendo muita dificuldade quando enfrenta times mais fracos do que ele. Quando o Vasco joga contra equipes mais fortes, ele até se sai melhor, faz partidas melhores, né? Foi, por exemplo, o caso no jogo contra o Santos no Pacaembu, ou mesmo contra o Flamengo lá em Brasília. Qual é o problema desses casos? Como o adversário também tem um bom futebol, tem um futebol melhor que o do Vasco, muitas vezes a boa atuação do Vasco não é suficiente para garantir a vitória. A gente acaba sendo com empate, acaba sendo com aquela impressão de que o time pode engrenar, mas o resultado em si também não favorece o Vasco. É verdade que, mal ou bem, as últimas 4 rodadas aí, a gente pelo menos parou de perder. A gente que vinha aí de uma sequência com muitas derrotas acumuladas, já estamos aí conseguindo deixar de perder. Isso é muito importante para quem está brigando contra o rebaixamento. É claro que a vitória é o melhor resultado, mas o empate, somar um pontinho a cada rodada, isso já ajuda muito. Se a gente tivesse, por exemplo, naquela sequência lá de 5 derrotas seguidas que a gente teve, se tivesse sido uma sequência de 5 empates seguidos, a gente já estava com 5 pontos a mais no campeonato, estava com 35 pontos, estava lá no meio da tabela. Se a gente for lembrar do ano passado, quando o Zé Ricardo assumiu o Vasco, ele não conseguiu fazer o Vasco encaixar muitas vitórias seguidas, mas ele conseguiu fazer o Vasco parar de perder. O time do Zé Ricardo no passado empatou muito o jogo, e essa sequência de empates já foram suficientes para levar o Vasco para a Libertadores. Então, assim, tentando ver o copo aí meio cheio, o fato do Vasco ter parado de perder já é um ponto positivo aí, já é um detalhe para a gente se agarrar. Agora, é importante que, apesar dos resultados terem vindo aí, né, apesar do Vasco estar pontuando toda a rodada, a gente vê um Vasco melhor. A gente tem que ter um Vasco, repito, se não um Vasco jogando um futebol vistoso, pelo menos o Vasco jogando um futebol mais seguro. Não dá para aceitar mais atuações como a gente viu contra o Paraná. Um time completamente perdido em campo, parecendo mais um bando, parecendo um catadão que juntaram ali em cima da hora para jogar uma pelada. Não dá mais para ver isso. Não dá também para ver o que parece que está acontecendo, eu quero torcer para que não seja isso, que é a diretoria aí meio que influenciando os jogadores a se envolver no momento político do Vasco. A gente sabe que o Vasco vem enfrentando um momento político conturbado, vem enfrentando, né? É a realidade do Vasco aí nos últimos 20 anos, é um momento político conturbado, mas teve a questão da anulação das eleições recentemente aí. O Vasco precisa blindar seu futebol, o pessoal ali do time não pode querer se envolver com essas coisas, mas pelo que a gente viu das declarações do time aí depois da partida, né? Declaração do Alberto Valentim, declaração do Maxi Lopes, parece que eles estão sendo envolvidos. Ficou parecendo para mim até uma ação coordenada ali, como se o Campelo tivesse meio que orientando os jogadores a falar isso para tentar livrar a barra dele, né? Ele está aí nessa tentativa de mostrar como a anulação das eleições é prejudicial para o Vasco, e eu não descarto a possibilidade de que ele tenha usado aí o time para passar essa impressão. Espero que eu esteja errado, porque isso seria, assim, de uma irresponsabilidade tremenda do Campelo, envolver os jogadores nisso, dar aí uma justificativa, né? Meio que passar o recibo para o time jogar mal, sob a justificativa de que os salários estão atrasados, do problema político do Vasco. Isso seria realmente brincar com fogo num momento desses, quando a gente sabe que o Vasco não pode nem pensar em ser rebaixado. Então, repito, espero, apesar da impressão que passa a ser essa, que eu esteja equivocado. O Alexandre Farias, depois daquele incidente, já veio dizer que não, que o grupo está blindado, que não está se envolvendo com a questão do
política. Eu espero que seja verdade, porque a gente já tem problemas demais para resolver em campo, não precisa de mais esse componente. Mas voltando então para o que interessa, que é o futebol jogado dentro de campo, eu espero que a gente consiga ver um Vasco hoje jogando um futebol um pouquinho mais vistoso, né? No mínimo, faça um jogo de igual para igual com o Botafogo. A gente precisa sair pelo menos com um empate. A derrota seria terrível para o Vasco, não só porque botaria a gente de novo na zona de rebaixamento, não, porque a questão da zona de rebaixamento aí, a gente tem que ficar fora dela é na 38ª rodada, né? Antes disso não faz tanto problema. É mais por uma questão de moral do time mesmo e da própria torcida, né? De confiar nessa equipe, porque o Vasco vem jogando mal, não vem conseguindo os resultados. A gente ter mais um revés essa noite seria muito complicado, então a gente não pode pensar na derrota. Claro, o ideal seria uma vitória hoje, né? Conseguir vencer o Botafogo, pular lá para a 12ª posição, seria muito importante para o Vasco, para trazer uma tranquilidade para o time nesse momento conturbado do clube. Mas um empate, apesar de ser meio frustrante, não seria um mau resultado também. A gente soma mais um pontinho, a gente continua essa série invicta e, que nem eu já falei aqui nesse vídeo, isso é muito importante. Para quem está brigando contra o rebaixamento, o importante é pontuar toda a rodada. Então vamos ver, né? Eu tô aí torcendo por uma vitória do Vasco hoje e, de preferência, com esse salto quântico que eu brinquei aí no começo do vídeo, né? Vendo o Vasco, quem sabe, nesses 8 dias que ele teve para treinar aí, não conseguiu encaixar, né? Por mais que a gente saiba que já é uma história no Vasco também, independente do técnico que passe pelo Vasco, quanto mais tempo tem para treinar, parece que pior o time volta. Enfim, vamos torcer para dessa vez ser diferente. Mas qual que deve ser o provável time do Vasco aí para enfrentar o Botafogo nesse clássico, então? No gol, a gente vai ter a volta aí do Fernando Miguel, porque o nosso goleirão Martin Silva foi convocado novamente para o Uruguai. Então a galera que estava querendo ver aí o Fernando Miguel agarrando no gol do Vasco vai ter uma oportunidade nessa partida de hoje e na partida contra o Cruzeiro também. Na lateral direita, eu temo que a gente vá ver a volta do Rafael Galhardo, né? Não vai ter muito como escapar, já que o Lennon continua machucado, deve ser no máximo liberado contra o Cruzeiro. A gente deve ter que seguir com o Rafael Galhardo na lateral direita. Ai, meu Deus do céu. Na zaga, ali pelo lado direito, a gente deve ter a manutenção do Luiz Gustavo. Acabou virando o zagueiro aí que mais atua pela equipe nesse segundo semestre. E do seu lado, com a expulsão do Castan na última partida aí, nós devemos ter como titular o Oswaldo Henriques. Oswaldo Henriques, que fez até boas atuações aí quando entrou nos últimos jogos. Vamos torcer para ele fazer mais uma boa partida hoje. Na lateral esquerda, a gente deve ter a manutenção aí do Ramon. No meio-campo, a gente continua sem ter a volta dos contundidos, então continua complicado de armar esse meio-campo. A gente vai ter a volta do Andrei e do Fabrício, que cumpriram suspensão no último jogo, mas não tem a volta do Raul ainda, que deve voltar só contra o Cruzeiro, nem muito menos do De Sábato, que a gente nem sabe quando vai voltar. Então não vai ter muito jeito, vamos ter que jogar com esse meio campo mais leve mesmo. O William Maranhão deve fazer as vezes de primeiro volante, o Andrei deve voltar para ocupar a segunda volância ali, e eu acho que o Alberto Valentim vai acabar completando esse meio com 2 jogadores mais ofensivos. Ele deve escalar o Pikachu jogando mais ali pelo lado direito, dando uma força para o Rafael Galhardo pelo setor direito, e jogando mais centralizado para armar jogadas, eu acredito que o Alberto Valentim vai dar mais uma vez uma chance para o Giovanni Augusto. No ataque, a gente tem tudo para ver repetir aí a dupla gringa que vem fazendo sucesso nos últimos jogos. Será que dá para dizer que vem fazendo sucesso? Andrés Rios e Max Lopes. Essa deve ser a dupla do Vasco aí. Andrés Rios e Max Lopes fechando esse scratch para o clássico contra o Botafogo. Enfim, não é uma escalação que traga muito ânimo para a gente, né? É uma escalação que eu vejo vários problemas. O meio campo muito pouco combativo. Rafael Galhardo na lateral direita
não me agrada. O próprio Giovanni Augusto, apesar de reconhecer o talento que ele tem para lançar uma bola, para criar jogadas diferenciadas, a gente sabe que ele é um jogador que não consegue se encontrar em campo, dorme muito. Para cada lance bom que ele faz, ele tem 20 minutos dormindo, prende demais a bola, mas, enfim, acho que vale a tentativa de novo com ele. Não tem de onde tirar talento nesse time do Vasco, né? Então a gente precisa fazer o quê? Estamos refém de esperar que o Giovanni Augusto volte a jogar bola. Acho que não tem qual seria outra opção sem ser o Giovanni Augusto? Digam aí nos comentários. E na frente também, a gente tem que se agarrar aí ao talento do Maxi, que é realmente o grande diferencial técnico dessa equipe. Então espero que nesses 8 dias que o Alberto Valentim teve para treinar essa equipe aí, ele tenha insistido em jogadas buscando o Maxi Lopes, tentando fazer jogada com o Maxi Lopes, tentando tirar proveito do nosso melhor jogador aí nesse segundo semestre. Eu, que nem já falei, acho que a derrota hoje seria terrível para a situação do Vasco. A gente precisa de pelo menos um empate, mas eu vou mais uma vez torcer para que a gente consiga essa vitória aí. Eu vou apostar que o Vascão sai vitorioso hoje. O Botafogo é freguês do Vascão, nosso freguês aqui estadual. Então vou apostar no Vasco vencendo essa partida por 2-1 e conseguindo aí essa folga, esse distanciamento na tabela que vai ser tão importante para o resto do campeonato. Estou confiante que o Vasco vai fazer uma partida completamente diferente do que fez contra o Paraná, né? Porque se jogar o que jogou contra o Paraná, amigo, aí é Botafogo com um pé nas costas hoje. Mas hoje vai ser diferente, tenho fé que vai ser diferente. Beleza, galera? Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. O que vocês acham que vai dar hoje à noite? Vocês sabem muito bem que a conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida a gente volta aqui para comentar o resultado. Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.